Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para falar sobre o poder da argumentação que a mãe, que o pai tem sobre seu filho. Quem de vocês já não teve aquela situação em que você fala para o filho fazer uma coisa e o teu filho te dá uma justificativa, te dá uma argumentação e você fica de saia justa, você fica contra a parede e aí para o argumento, você não fala mais nada. Eu já vi várias vezes essa situação de pais, de mães, de professores, de adultos, que quando a criança faz uma argumentação inteligente, interessante, o pai e a mãe se sentem desprevenido e para por aí mesmo e não continua argumentando, não constrói uma argumentação mais eficiente para convencer o filho a respeito daquilo que o pai quer que o filho faça. E por que eu estou falando isso e por que isso é importante? Porque a maior parte das vezes eu vejo ou que os pais, quando não tem argumento, ficam quietos, não falam nada. Às vezes parece que tem medo, às vezes parece que tem preguiça de pensar outra coisa. E aí às vezes acabam impondo para o filho, impondo para a criança aquilo que ele pensa e dita uma regra e termina aí. Só que se faz desse jeito não termina muito bem, porque o filho começa a ver que começa a colocar o pai contra a parede. Isso significa o quê? Que em vez de você colocar o filho em uma situação de saia justa, é teu filho que te coloca numa situação de saia justa, numa situação de ficar contra a parede, numa situação de ficar sem saída. E na verdade você adulto, você é que tem que colocar o filho sem saída, colocar ele numa argumentação e colocar ele contra a parede e que ele se sinta, que veja que aquilo que ele está realmente dizendo não tem sentido nenhum e para ele não vai ser uma coisa boa. Por quê? Porque você conseguiu comprovar, argumentar de forma interessante, de forma inteligente e aí ele se convence. E isso é muito importante, porque quanto mais a gente faz isso, exercita isso, maior é a nossa autoridade. O filho começa a te dar mais autoridade, você não perde autoridade. Se ele fala uma coisa e você simplesmente já não diz mais nada, ele vê que você começa a não ter autoridade, você não tem mais capacidade de sustentar nada. E aí ele vê que fica fácil te manipular. E às vezes muitos pais ficam bravos porque os filhos manipulam, os seus filhos manipulam eles, mas eles não veem que quando o filho começa a argumentar, faz uma argumentação, o pai simplesmente às vezes abandona de argumentar e fala alguma coisa e deixa por isso mesmo, e deixa tudo em silêncio e diz, não é assim e deu. E não, isso não é um bom exemplo, porque o filho, além de tudo, né, isso é bem importante, quando você começa a construir uma argumentação com o filho começa a pensar outras coisas que ele não tinha pensado até então e também ele começa a se desenvolver. Por quê? Porque senão a gente fica o tempo inteiro fazendo ele cumprir a regra, cumprir a lei, goela abaixo, que nem a gente chama, né? Fazer de cima para baixo e aí chega um ponto que tudo bem, ele obedece, fica tudo certo, mas começa a chegar uma situação que o filho começa a não ter mais respeito pelo pai e aquilo já não mais funciona. Por quê? Porque o filho é inteligente, porque ele vê que aquela argumentação que o pai fez não é convincente, ele fez uma argumentação que facilmente se destrói. Então nós temos que começar a tratar os nossos filhos de forma mais capaz, de forma mais inteligente, de forma mais sagaz. Por quê? Porque os filhos são inteligentes e nós também somos inteligentes. E nós não podemos perder a confiança e a capacidade de diálogo e de argumentação com os nossos filhos. Pensa um pouquinho nisso e escreve aqui pra mim o que você achou disso que eu tô te dizendo. Teus filhos te colocam contra a parede quando você fala alguma coisa e eles contra-argumentam? Como é que é? É muito difícil? Que coisas eles te colocam contra a parede e você fica e não sabe o que dizer? Escreve aqui pra mim. Beijo grande e espero te encontrar amanhã aqui neste mesmo canal.